Olá, bom dia, turma 701. Hoje iniciamos nossa potenciação de números racionais. A potenciação de números racionais é bem parecida com a de números inteiros. As propriedades são iguais, só que agora estaremos trabalhando com números fracionários na maioria das vezes. Abram o livro de vocês na página 33. Aí ele começa, né? Potenciação de um número racional. A expressão mais 3 sobre 7 elevado ao quadrado, né, ou elevado a 2, representa uma potenciação com base mais 3 sobre 7 e é um número racional. E o expoente 2 é um número natural. Obtém-se o valor dessa expressão aplicando-se as mesmas regras de sinais para a potenciação de números inteiros. Foi mesmo o que eu falei. Aí aqui começa com um exercício, ó. Um exercício explicativo. Começa assim: faça o que se pede. Escolha uma fração positiva para ser a base. Então, eu vou escolher aqui, ó, meio ou 1 sobre 2. Agora pediu para escolher um expoente par. Eu vou colocar aqui 2 e escolher um expoente ímpar. Vou colocar aqui 3. Agora tá assim, calcule a potência. Então, pediu para calcular essa potência. Nada mais é do que 1 sobre 2 elevado a 2, que vai ser a fração vezes ela mesmo. E eu vou fazer 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho 1 sobre 4. E agora, quando tá elevado a 3, vai ser a mesma coisa, só que 3 vezes. Como em cima é 1, né? Eu sei que 1 vezes 1 é 1. E o 2, eu vou fazer ele em forma de produto 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 1/8. Agora, na letra B, pediu, escolha uma fração negativa. Eu vou utilizar a mesma fração, só que com o sinal de menos. E vou utilizar o expoente par e o ímpar. Agora, gente, tenham cuidado, por ter esse sinal de negativo, vai modificar aqui, porque aqui vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Eu vou utilizar a regrinha de sinais. Menos com menos dá mais. E 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E agora, eu vou fazer o menos 1 sobre 2 elevado a 3, ó. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2, correto? Ó, então, eu coloquei o menos 1 sobre 2 3 vezes. E vou fazer primeiro os sinais, ó. Menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1 dá 1 mesmo. E aqui embaixo eu sei que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu tenho que ficar atenta na potência quando eu tenho sinal negativo. Aí, na letra C, pergunta assim, ó. Que conclusão é possível registrar em relação ao sinal das potências? Comparando os sinais das bases com os expoentes. Se o expoente for par, a potência vai ser sempre o quê? Positiva, né? Ó, é positiva, correto? Agora, se o expoente for ímpar, a potência é o quê? Ó, quando o expoente era ímpar, potência aqui negativa, então eu vou ter o quê? Ó, possui o mesmo sinal da base, ok? Sinal da base, quer dizer, aqui será negativo, tá bom? Aí na número 2 tá assim, veja a sequência numérica, né? Vou chegar aqui um pouquinho mais pra cima. Veja a sequência numérica e utilizando o mesmo raciocínio, complete os próximos termos. Aqui ele completou, ó. 1 sobre 3 elevado a 3, deu 1 sobre 27. 1 sobre 3 elevado a 2. 1 sobre 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1
é ele mesmo, certo? Agora, cuidado aqui, ó, 1 sobre 3 elevado a zero. Gente, todo número, independente de ser fracionário ou não, todo número elevado a zero vai dar sempre resultado 1, ok? E agora aqui aconteceu uma coisa bem interessante. Quando o expoente é negativo, sempre que o expoente for negativo, eu vou inverter a fração. O denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador, ok? É uma regrinha. Sempre que o expoente for negativo, eu tenho que inverter a fração. E aí ficaria elevado a 1 positivo. Só que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se eu quisesse, eu podia aqui já igualar a 3, porque 3 dividido por 1 dá 3. Agora, aqui na letra B, ó, a mesma coisa. 5 sobre 2 deu 5 sobre 2 mesmo. Ele elevado a zero deu 1. Agora, cuidado, ó, que é 5 sobre 2 elevado ao sinal de menos 1. Eu vou inverter, ó, vai ficar 2 sobre 5, tá bom? E aqui, por último, ele tá elevado a 2. Eu vou inverter, ó. Vai ficar 2 sobre 5 e eu vou manter aqui, ó, o meu expoente 2. Se eu tivesse que resolver, eu ia fazer 2 elevado a 2, 4. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, 25, tá bom? Aí, agora, aqui na página 34, ele começa a organizar suas ideias, ó. Quando eu tenho um número de base positiva elevado a 2, né? Fez a potência do numerador e do denominador. E quando o número é negativo, eu tenho que ter cuidado para utilizar a regra de sinais, ok? Agora, se o expoente for ímpar, ó, a mesma coisa. Eu vou ter que ter cuidado na hora da utilização de regra de sinais. Agora, quando o expoente for zero, né? Independente, base positiva ou negativa sempre vai dar 1, porque como tá entre parênteses, é todo número elevado a zero, então sempre vai dar 1, tá bom? Quando o expoente for negativo, eu tenho que inverter, tá vendo, ó? Era 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1, tá bom? Então, eu inverto as frações. E quando o expoente for negativo e for um número maior do que 1, eu vou inverter primeiro as frações e depois vou resolver normalmente. Aqui, 2 sobre 1 elevado a 2 daria, né, 4, igual aqui. Agora aqui, ó, inverteu, o 3 subiu, né, numerador, e o 2, denominador. Aí, ó, o sinal de menos, ele some do expoente. E aí, vai fazer normalmente. Primeiro, menos com menos, mais. Então, sempre que o expoente for par, resultado positivo, né, quando a base é negativa. Então, 3 elevado a 2, 9, e 2 elevado a 2, 4. Aqui a mesma coisa, ó, potência de um expoente inteiro e negativo, ó. Ele mostrou aqui o 2 elevado a menos 1, aí eu penso assim, ah, mas não tem denominador. Tem sim, quando não tem denominador, o denominador é 1, tá bom? O 1 subiu e o 2 desceu. Aí vai falar, ué, por que se o expoente 1 veio para baixo veio para o denominador? Porque aqui, quem estava elevado ao expoente era somente o número 2, ele não estava entre parênteses. Na letra B, ó, a mesma coisa, ele inverteu, como estava entre parênteses, inverteu tudo. Só que aqui, como eu tenho uma base, né, um denominador, desculpa, 10.000, que ele fez, ó, inverteu a fração e depois passou o 10.000 para uma base com expoente, ó. 10.000, o que ele fez? Botou o 10, viu que tem 4 zeros, elevou a 4, tá bom? E aqui chega a ser as conclusões. Se eu quisesse fazer o contrário, inverter, ó, 1 elevado a 25, eu pego 25, sei que 25 é 5 elevado a 2. Coloquei entre parênteses e coloquei a base, o expoente 2, porque o 1 vezes 1 é ele mesmo. E depois, ó, representei com um sinal negativo, porque inverteu. Fez aqui também na letra B, ó.
Primeiro, o 81 botou que é 3 elevado a 4, ele fatorou 81, fatorou 16, ó. Como os expoentes são iguais, eu posso colocar um expoente único. Colocou aqui e depois eu inverti, ó. O 2 subiu e o 3 desceu. Aí eu tive que colocar o expoente negativo. Sempre que eu inverter, expoente negativo, tá bom?